Olá, gente bonita do podcast Elas Perguntam. Eu sou a Mayara Mendonça, educadora financeira. Hoje estou aqui com a Andressa Anes, que é mentora de desenvolvimento pessoal. Olá, gente bonita, é um prazer estar aqui com vocês e ter esse tempo de mesa. Bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje nós contamos com a nossa parceira, né? Nosso parceiro, que é a clínica Vilela e Rodrigues, que fica situada na Monsuaba, na rua Antônio Alves Costa, número 37. E hoje nosso bate-papo é com uma mulher incrível, casada, mãe de duas princesas, empresária e corretora que atua no mercado imobiliário. E ela trabalha ajudando as pessoas a realizarem os sonhos. E eu, como educadora financeira, eu trabalho muito com esse tema, porque as pessoas elas acreditam que conquistar imóvel é algo difícil. E por isso hoje a nossa conversa é muito especial. Nós vamos falar sobre o mercado imobiliário. E é um prazer, Fabiola Oliveira, ter você aqui para trabalhar conosco, para divulgar conosco, tirar todas as dúvidas, os medos, o que vem travando as pessoas de realizarem esse sonho. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. E para iniciarmos, Fabiola, você pode contar um pouquinho da sua história? Quem é a Fabiola por trás da corretora de imóveis? Então, a Fabiola, mãe, né? Como todas as mulheres hoje que empreendem, são empresárias, Sim. tem aquela correria ali do dia a dia, né? Filhos, marido, Equilibrando os pratinhos. nem sempre a conta fecha, né, gente? E tá tudo tá bem. tudo bem. Mas é um desafio, né? A gente trabalhar aí fora, tem os nossos filhos. Eu tenho uma filha de 19 anos e uma de 12 já, todas já grandes, graças a Deus, que me ajudam bastante. A 19 anos é especial, porém um milagre de Deus aí nas nossas vidas. Para os médicos não ia viver, deu até os 4 anos de vida para ela. Que bênção. Completou 19 anos agora em janeiro. Glória a Deus. Então, onde eu vou, assim, eu gosto de contar o testemunho até Com para certeza. edificar a fé, né, das outras pessoas aí que Sim. estão passando por momentos, né, com seus filhos enfermos. Sim. A última palavra sempre É a do nosso Senhor, nosso é isso. Senhor Jesus Cristo. E, então é isso, eu vou aí fazendo malabarismo, atendendo os meus clientes. Essa profissão em específico é uma profissão que é muito bacana, que eu consigo conciliar, eu consigo dar atenção para as minhas filhas, eu consigo ter um tempo de qualidade com elas. A gente toma café da manhã junto, temos nossos momentos de manhã antes de ir para a escola. Dá para alinhar os horários, Dá né? para alinhar. Então a gente faz as refeições juntos, eu consigo participar totalmente da vida delas. E nesse meio de campo eu vou agendando os meus clientes para que elas tenham a presença, né? Ainda mais na idade da adolescência, sabemos quanto é um desafio. É um período muito, muito importante. Então eu consigo aí conciliar a minha profissão com a educação das minhas filhas. E Fabiola, como que você chegou nesse mercado? Conta assim o início de tudo, como que aconteceu? Então, eu costumo falar, tem uma frase, né, que fala que é nas dificuldades que aparecem as oportunidades. Com certeza. Então, num momento bem difícil, né, bem complicado da minha vida, eu me vi sem profissão, não tinha profissão, com 2 filhas pequenas e, assim, sem muita perspectiva, né? Então eu busquei meios, né, de conseguir um local para eu trabalhar. Nisso eu já cursava faculdade de pedagogia, nada a ver. Nada a ver, mas eu busquei também a pedagogia até para estar auxiliando na alfabetização da minha filha, que é especial. Então eu ia juntar ali o útil ao agradável. Sim. Porque eu também, na minha mente, eu iria dar aula num colégio que elas estivessem estudando e eu ia conseguir Muito ali... pensamento da mãe, né? Muito. Vou estar ali perto da minha filha e tal. Esses eram os meus planos. Sim. Fiz até o 4º período de pedagogia. E aí, por conta também da situação que ficou difícil, eu não consegui finalizar e pagar, né, a faculdade. Então, foram 50 currículos. Eu fiz 50 currículos e eu distribuí 50 currículos e ninguém me chamou. Ninguém me chamou. Eu falei, meu Deus, como assim? Será que eu não... E agora? O que eu faço? E foi uma pessoa da minha igreja que me indicou para uma imobiliária. Eu nunca imaginei trabalhar com imóveis, nem passou, nunca cogitei na minha mente.
Então essa pessoa me indicou e eu comecei nessa imobiliária e no primeiro dia eu já me apaixonei. Porque eu comecei a ver que não se tratava só de um trabalho. Ali, a gente estava participando do sonho Do sonho das pessoas, das das pessoas. famílias, né? Aí eu comecei alugando, e por sinal também eu sou muito grata a essa pessoa que me deu a oportunidade nessa imobiliária, serei imensamente grata. E ela me ensinou, assim, muita coisa do mercado imobiliário, né? E todo dia a gente aprende, né? Cada dia tem uma coisa diferente, Com a gente certeza. vai aprendendo no mercado imobiliário. E ali eu me apaixonei, comecei com locações, que já é uma área legal, porque quem está se mudando tá dando um passo, é uma mudança, transformação, né, de Sim, vida, sempre é sim. algo novo. Sim. Então, ali eu comecei alugando, e aí a dona da imobiliária falou, nossa, você leva um jeito, menina. Aí eu falei, tá, e você quer mostrar para vender? Eu falei assim, eu gostaria. E meio que ela falou, vai. E eu fui muito nervosa, eu não conhecia muito, e isso foi bom para mim, né, que aí você aprende na Sim, prática, na né? prática. E aí eu comecei a mostrar os imóveis, e ali eu não parei mais. Já vai fazer 8 anos. 8 anos. 8 anos. E ali que eu comecei na pandemia, praticamente, né? Um pouquinho antes da pandemia. E na pandemia eu consegui já reestruturar a minha vida. Fui para uma casa melhor, comprei meu carro. E aí eu comecei a ver, poxa, o Porque meu a cenário pandemia mudando. foi um período bem desafiador, mas Sim. para o ramo foi um período bem É aquilo de- ali, você de prosperou no crescimento. deserto. Uhum. Prosperou no deserto. É A mão, isso. foi a mão de Deus, literalmente, ali Sim. me buscando. Então ali eu comecei a reestruturar a minha vida. De lá pra cá, graças a Deus, Deus só tem honrado. Ele também tá de frente de tudo. E eu lembro que as nossas orações, minha e das minhas filhas, era a seguinte: que eu tivesse um trabalho, que eu pudesse ficar próximo delas e ao mesmo tempo conseguir, né, sanar ali todas as dificuldades que nós tínhamos no momento. E foi você exatamente contou, o que né, dos aconteceu. 50 currículos 50 e depois da currículos. oportunidade. Inclusive pessoas que não me deram oportunidade, eu agradeço, né, gente? Senão eu não Sim. estaria aqui hoje. Sim. E já foram meus clientes. Inclusive, pessoas que falaram, Fabíola, infelizmente, não dá, tá cheio, né? Com toda educação e tal, mas hoje são meus clientes. Muitos deles são meus clientes hoje. E assim, Fabiola, a gente sabe que o mercado, né, tem os seus desafios, né, como todo mercado, mas eu queria que você compartilhasse, assim, algum desafio que te impactou, mas que você tirou ali um crescimento e continuou. Então, o mercado imobiliário é desafiador. É um mundo de tubarões, assim, né? É como todas as profissões, né? Mas como eu entrei assim, de cair de paraquedas, Sim. o desafio é a questão mesmo da concorrência, né? É a questão da concorrência desleal, né? Que você entra pro mercado, você ainda tá ali crua e acaba que você é passada a perna ali e você fica sem saber o que fazer. Ainda estamos trabalhando nisso. Já teve situações de eu falar, não, eu vou fazer mais isso. Que é isso, gente? É um absurdo. A pessoa tá vendo você trabalhar e questão de cliente, entendeu? Pega seu cliente e assim, E como é questões que você lida com desleais. isso, assim? Como é que você se desenvolveu? Porque eu que trabalho, né, com mentoria e desenvolvimento pessoal, eu sei que a gente tem que trabalhar muito as nossas emoções, né? Frustrações, como que nós vamos Diariamente. responder, né, a essas situações? Como que você trabalha isso? Então, e no início para mim foi um grande desafio, Uhum. né? Hoje em dia eu já tô bem mais tranquila com relação a isso, porque para vocês terem uma ideia, eu já mostrei a casa para uma pessoa que ela se passou por cliente, foi no imóvel, viu o imóvel, falou, ó, eu tenho o valor da entrada e tá tudo certo, eu vou comprar a casa. Quando eu saí, era um corretor de imóveis. Ele voltou e pegou a casa e vendeu. Meu Ele se Deus. passou por cliente. Então, assim, são situações desse nível aí que eu passei. Mas aí depois, com mais experiência, né, eu parei e pensei, o que tem que ser meu, vai ser meu.
Então, no nosso meio tem muito isso. Ah, não vou botar a placa, porque se eu botar a placa, vão saber que a casa está à venda, outro corretor vai pegar. Eu mudei a vibração. Sim, Eu não vibro sim, mais isso, entendeu? sim. E quando eu tenho que postar, eu posto à frente da casa, eu boto minha placa. Se tiver que ser minha, É Vai isso. a venda vai ser minha. Se É não isso. tiver, a outra pessoa também tem família, a outra pessoa também precisa. Com E certeza. quando eu passei a vibrar dessa forma, tudo mudou. E falando em histórias marcantes, como você começou a citar, como educadora financeira, eu acompanho essa jornada, né, da compra da casa, e é um momento de muita emoção, né? E tem alguma história que te marcou e que você parou e pensou, eu nasci para ser isso, eu amo ser corretora de imóveis? Muitas. Muitas histórias. Aqui em Angra, o pessoal me chama de a corretora das orquídeas. Porque eu não via isso. A pessoa vendia a casa e vai lá no escritório e pega a chave. Eu achava aquilo muito frio. Sim. Então, assim, na minha mente é um momento especial. Eu quero Muito. tornar aquele momento inesquecível. Então, no momento da entrega das chaves, no momento da assinatura do banco, né, ou da Caixa ou de outro banco, eu eternizo aquele momento, tiro a foto do cliente assinando e guardo. Não falo para ele, não, eu guardo. E aí, depois da assinatura do banco, ainda tem mais os processos, né, de cartório e tudo Sim. mais. Então, eu fico quietinha, guardo e vou preparando a surpresa. Agora todo mundo vai saber, né? Tá entregando a surpresa. Aí, depois desse processo, eu revelo aquela foto, coloco no porta-retratos e compro flores, né? Eu faço o brinde, chaveiro com a minha logo e tudo mais. E no dia da entrega das chaves, eu faço uma cerimônia, assim. Sim. É uma memória, é uma lembrança, É um né? sonho É um sendo sonho. realizado. E todos eles falam, Fabíola, o seu porta-retrato, porque eu tiro foto com eles assinando, né? Tá na minha sala. Toda vez que eu olho, eu lembro de você. Especial. Então, assim, eu torno esse momento, eu eternizo esse momento, entendeu? Sim. Então, eu entrego flores, choro junto também, às Com vezes. certeza. É muito emocionante. E uma venda que me marcou bastante, que foi a última venda agora, que foi a venda que eu fiz pro meu sobrinho. Ah, Ele tá pra casar agora, né? Então ele falou: tia, você me ajuda? Eu falei assim: com certeza. Então eu fiz todo o processo pra ele também, desde o do momento da escolha do imóvel até a entrega das chaves. E foi um momento muito especial porque eu tenho ele como um filho. Então, assim, fiz também a homenagem, entreguei as flores, ele falou, poxa tia, muito obrigada, o meu sonho foi realizado. Então, já é emocionante. Agora, se tratando de um sobrinho quase família. filho, ali foi que falou assim, gente, eu nasci pra isso. E o que eu puder transbordar, com certeza. não só pra minha família, mas, né, para outras pessoas também que me procuram, sem perspectiva nenhuma. Tem gente que já chega falando assim, olha, eu acho que eu não vou conseguir. Eu falei assim, vai. Você vai conseguir e a gente vai dar um jeito. E aí eu misturo um pouco do profissionalismo com a questão espiritual também. Vamos Sim, orar. Inclusive, sim. eu tenho um caderno que eu coloco nesse caderno o nome de todos os meus clientes Que bênção. e o nome dos proprietários e o endereço dos imóveis. Todo ano, cada ano eu tenho lá um vermelho, Sim. um amarelo, cada ano é de uma cor. E eu coloco nesse caderno. E esse caderno vai pro monte. Esse caderno Que vai bênção. para os joelhos às 3 horas da manhã. Então, coisas que realmente eram impossíveis acontecem. A gente mistura um pouquinho ali de fé com o profissionalismo e dá super certo. Não tem como Porque dar errado. Não tem como, não tem Você como. entendeu que não é somente um trabalho, é o seu Não. propósito de vida tá ali, né? Porque você leva a alegria, leva a fé para as pessoas, né? Porque é algo que para muitos é impossível, né? Sim. Mas para Deus não é impossível. E tem isso tudo por trás, né? Quem não vê, quem só vê a Fabíola ali tentando vender algo, né? Não entende que não é somente vender. Realmente é você pegar na mão É do sorte. cliente Geralmente as e pessoas falam que é sorte. você pegar na mão e fazer o passo a passo, caminhar com o cliente com ali certeza. até a realização desse sonho. Tem a realização do sonho.
E assim, o mercado imobiliário está evoluindo muito, né? Hoje tem muitas informações disponíveis, tem muitas opções também, né? Tem muitos corretores. E assim, o que que você vê de diferencial, assim, do seu trabalho? Você estava compartilhando, né? Algo agora que com muito afeto, mas tem mais alguma coisa, assim, os seus processos? O que que você vê que é o diferencial da Fabiola Corretora? Então, o que que eu imaginei, tá? Desde o momento em que eu saí da imobiliária, que já foi também um plano de Deus na minha vida, com a autorização dele, porque eu não faço nada Sim. sem o aval de Deus, né? Então, quando eu saí da imobiliária, eu queria que os meus clientes eles fossem totalmente amparados ali e se sentissem acolhidos, porque é um processo difícil, né? Dá uma ansiedade, e quando não consegue, dá uma frustração. Então, ali eu tentei fazer do meu escritório um acolhimento, tipo assim, eu pegar na sua mão e só vou soltar quando eu entregar as chaves. Acaba que depois das chaves a gente também continua com o contato. Então, eu decidi que o meu escritório ele iria amparar o cliente desde o primeiro contato até a entrega das chaves. Então, ali eu tenho parceria com todos os bancos. Todos os bancos eu tenho parceria. E então eu faço simulação, aprovação do cliente. Ah, deu num banco, não deu num banco, eu troco, vamos tentar em outro. Eu tento todas as possibilidades. Sim. Para que não tenhamos dúvidas que né, realmente não deu, mas nenhum caso não deu. Todos os casos deu certo, graças a Deus. Então, ali nós fazemos o financiamento bancário, registro do cartório, transferência de IPTU, de TBI, toda essa parte meu escritório dá um amparo. Acompanhamento, né? Sim, em cada degrauzinho ali da Sim, tenho também compra. a Beatriz Marques, que trabalha comigo, que é minha despachante. Também faz um serviço de excelência. E assim, é um atendimento bem completo. Acho que esse é o diferencial, né? Geralmente as pessoas pensam mais em questão de dinheiro, eu quero receber. No início, eu não vou mentir, né? A gente entra assim, nossa, mercado imobiliário é muito. Mas quando você vai se inteirando sobre o assunto, você vê que são sonhos, são famílias, né? Então você entra ali no seio familiar totalmente da pessoa. Então você vê que se trata de um sonho e que você está fazendo parte daquilo. E as pessoas esperam 100% de você. Então o meu cliente ele não enfrenta fila nos bancos. Meu cliente não vai para cartório, meu cliente não faz impressão de certidões. Tudo isso a gente deixa o cliente confortável na sua casa e agenda quando ele vai assinar no banco, é com horário marcado, sem precisar ficar naquela fila enorme da caixa. Entendeu? É um atendimento diferenciado. É isso que eu uma tento experiência sempre oferecer. É claro que eu vou tentando melhorar, né, a cada dia. Mas eu creio que eu consegui atingir aí o que realmente é a profissão de corretora de imóveis. Não se trata só do financeiro. É um conjunto aí de coisas, né, que geralmente o corretor não oferece, né? oferece. E Fabiola, uma das maiores dúvidas das pessoas que eu venho acompanhando como mentora de educação financeira é sobre qual que é o melhor momento para você comprar um imóvel. Se é melhor você financiar, se você alugar. Qual conselho hoje você daria, né, para quem está nesse dilema? Se eu alugo, se eu financio? Então, eu costumo falar para os meus clientes que o melhor momento foi ontem. Porque, por exemplo, a taxa Selic, né, sobe, as taxas dos bancos acompanham. Então, eu já tive cliente que falou, Fabiola, já tinha entrada separada, eu até postei isso no meu story essa semana. Já tenho entrada separada, já vou ver com você o imóvel e tudo mais. Só que eu vou deixar pro ano que vem, isso foi em dezembro. Vou deixar pro ano que vem. Chegou janeiro, a Caixa não aprova mais 80% do valor do imóvel. Então, os 20% que ele tinha da entrada não dá mais. As taxas de 11, 9 subiram para 11, 12, até 14%, por exemplo, no Banco do Brasil. Então, esse cliente está totalmente sem perspectiva, ainda estou trabalhando com ela ainda. Mas parece papo de corretor. Mas é que realmente, se você tem a oportunidade de comprar um imóvel hoje, compre o seu imóvel. A oportunidade que aparece hoje, pode ser que amanhã não tenha mais. Não tenha mais. E o que eu tenho trago para nesses processos, né, de mentoria, que muitas pessoas chegam com essa dúvida, né? Eu compro, eu alugo, qual que é o melhor momento? E hoje as pessoas, elas caem muito
por não ter uma reserva. Ainda mais que você Exatamente. trouxe aqui sobre as taxas que vem subindo, né? A taxa Selic. E vem subindo. Hoje nós temos aí alta no mercado. A gente vai no supermercado, que antes a gente fazia uma compra com menos, hoje você já não consegue comprar mais, né? Com aquele valor que você já ia. E eu trago essa consciência para os meus clientes, né? Primeira pergunta, você possui uma reserva financeira? Porque muitas, às vezes, tem aquele dinheirinho e já quer investir, quer comprar, realizar aquele sonho, né? Mas e se ficar doente? Sim. E se passar mal? Se os filhos, nós que temos filhos, precisar de um dinheiro, aí você se endivida para realizar o sonho. Então, nós temos pontos que nós temos que avaliar qual que é esse melhor momento. Eu sou uma pessoa que hoje estou estabilizada, eu consigo fazer esse investimento sem me endividar se acontecer algo de emergência, né? Então tem vários pontos que a gente vem acompanhando, igual você mesma, né? Eu acredito que nessa construção com seu cliente, porque você já trouxe aqui para nós, que não é somente vender um imóvel, né? Não é somente estar ali financiar um imóvel, é realizar o sonho da pessoa. O que adianta realizar um sonho e a pessoa lá passar por alguma outra dificuldade? Sim. Entendeu? Então eu vi isso em você trouxe aqui para nós dessa importância de não somente olhar para o financeiro ali da pessoa, é fazer o passo a passo dela, ó, vamos ver o que é possível aqui Orientar, dentro das suas finanças, o que nós vamos conseguir para poder ajustar, para você também não se endividar. E é muito interessante trazer isso para as pessoas aqui que estão assistindo o nosso podcast, ter essa orientação, porque muitos acreditam que é impossível realizar esse sonho. E quando nós temos um planejamento financeiro ajustado com alguém que traga segurança, verdade, esse sonho é possível sim realizar. É muito interessante também você falando, porque às vezes chega um cliente que ele quer uma coisa que ele não alcança. E aí a minha orientação é a seguinte: você vai comprar hoje o que você pode. Se chama uma compra escalável, né? Você vai comprar o que você pode hoje. Esse imóvel que ela está comprando, lá na frente, ela vai usar esse imóvel que já vai estar muito valorizado. Ela pode vender esse imóvel e comprar o que ela quer, né? Porque hoje a gente trabalha muito essa questão da conscientização também. Porque chega cliente que não realmente a renda dele não vai comportar o que ele quer no momento. Então eu oriento o seguinte: vamos, né, investir hoje no que dá, e lá na frente você vai escalonar essa casa e vai comprar a casa que você quer. E eu acho que também deve chegar o cliente que consegue, mas que não tem a coragem, sabe? O que ele já pode e ele ainda precisa se permitir, e que às vezes ele tá inseguro ali de dar um passo, mas que é um passo que é possível. Sim, eu tenho clientes também que já vieram de outras negociações que não deram certo. Eu tive cliente que veio com prejuízo de 50 mil. Então ele já chega desconfiado. Com certeza. Então você cresce, você tem escritório. Qual é o endereço do seu escritório? Sim. E aí eu tenho que trabalhar toda essa parte emocional do cliente. Com certeza. E tentar reverter aí essa situação, né? Porque teve cliente que realmente teve 50 mil de prejuízo e não conseguiu. E ele continuou com o sonho da casa própria, mas muito desconfiado, muito abalado emocionalmente. E hoje a gente vê muitos golpes, né? Tem golpes de todas as formas, que é verdadeiramente desafiador. Sim. E assim, tem algum mito no mercado imobiliário que você gostaria de esclarecer? Alguma coisa assim que, gente, isso é mito, deixa eu explicar melhor. Então, eu acho que questão de ser difícil comprar um imóvel. Impossível, né? Impossível. Nossa, fulana comprou um imóvel, tá com muito dinheiro. Sim. Gente, quem tem dinheiro também financia. Sim. Né? Você que é mentora financeira, você, né, deve entender até melhor do que eu. Mas geralmente quem tem o dinheiro também financia. Segura, né, o valor, investe em alguma coisa outra e financia. Então não tem dificuldades. Eu tenho clientes de baixo padrão e médio padrão. Já até fui questionada por que eu não subo para o alto padrão. Porque o baixo e o médio padrão, a gente tem esse calor, assim, né, na questão da entrega das chaves. É diferente. É diferente, então eu né? continuo por aqui mesmo e pretendo ficar por um tempo.
O baixo e médio padrão são vendas mais consequentes, né? Tem mais vendas. E você ali trabalha com a dificuldade, né? A dificuldade é o trabalhador do dia a dia, Sim. que junta um valor e quer realizar o seu sonho. Então, é diferente. E agora a gente saindo um pouquinho do assunto trabalho, como que a Fabiola, ela equilibra o profissional com o pessoal? Você citou aqui que você tem uma filha especial, né? Que você consegue, nesse período ainda, separar um tempo para ter com elas. Como que a Fabiola equilibra? É uma loucura. Mas dá tudo certo. Nem sempre a conta fecha, né? Mas, e tá tudo bem. Mas é um grande desafio. A Larissa, como eu falei com vocês, para os médicos ela não iria falar, não iria andar, iria vegetar, né? Só que a Larissa hoje anda, ela fala pelos cotovelos, canta. Então, a única parte que ficou afetada na Larissa foi a questão da aprendizagem. Então, assim, ela tem a vida dela normalmente, né? Só que eu tenho que levar para reforço, leva para atividade física e vôlei, a outra faz vôlei, a outra faz dança. Então, assim, é uma loucura que a gente tenta ir encaixando com E a mãe turista, né? Que fala, turista. Mãe turista. E a gente vai tentando aí remanejar para todo mundo ser atendido, né? Ainda tem um cachorro, ainda tem o esposo, casa. Então é muita coisa, mas eu gosto dessa correria porque lá atrás eu orei para isso. Então hoje, inclusive eu postei hoje no meu stories, eu tô vivendo orações que eu fiz há 10 anos atrás. Nós vivemos orações assim, pedidos de orações diariamente. Quando eu penso em reclamar, Deus vai lá e fala: vem cá, você tá Sim, lembrado sim. daquele dia, daquela madrugada que você. Então, Pediu. reclama não, filha, É agradece. isso. Aí eu isso. volto, eu falo: pai, muito obrigada, Deus, porque hoje realmente Deus tem cumprido tudo que ele me prometeu. Com certeza. E Fabiola, você hoje, se não fosse corretora de imóveis, o que você estaria fazendo hoje? Eu creio que eu seria pedagoga, psicopedagoga, pedagoga, e estaria aí voltada para a questão da minha filha, né? Dando aula em alguma escola. Essa era a minha intenção. Os E meus planos, né? Que foram diferentes dos planos de Deus e que hoje eu entendo que foi bem plano melhor. dele, né? Perfeito. E a gente vê que depois que nós nos tornamos mães, né? Nasce uma empreendedora, nasce uma força que nós nem imaginávamos que nós tínhamos. Né? E comigo foi assim, com a Andressa também foi assim, com muitas mulheres nós temos visto história igual a sua, que vem crescendo cada vez mais, né? Dessas mães que tá se encaixando no mercado de trabalho e como que nós estamos nos adaptando, né? Ser mãe, ser esposa, ser... Não é fácil, né? Não é E fácil, não mas... abrindo mão, sabe? Não abrindo mão de alguns papéis, porque a gente vê muito isso, né? Às vezes a pessoa, não vou dar conta disso, vou dar conta daquilo. Não, a gente precisa, de forma sistêmica ali, né? Viver uma vida, né? Muito intencional, equilibrando os pratinhos, né? E trabalhando os pilares em si. Sim, e o legal é ver também que os nossos filhos, eles veem Muito. o exemplo Muito. e muitas das vezes eles falam: pô, quando eu crescer eu quero... Compartilha, Mayara compartilhou, né, no Instagram Eu quero dela ser essa assim. semana. Porque eu vim, né, de uma criação assim. A minha mãe, ela já é aposentada Sim. e ela não para de trabalhar. Ela fala que o que faz é ela ser viva, né? Deixar ela viva é ela trabalhar. Então ela mora no Rio, acorda 3h30 da manhã, pega o trem, vai pro centro da cidade. Então a minha mãe é o meu exemplo. Sim. O maior exemplo que eu tenho. Se eu for 1% do que ela, eu já venci na vida. E Eu falei pra ela, vou falar seu nome, não, Dona Maria Lúcia, meu exemplo. Eu tô aqui isso. graças a ela, isso. o exemplo dela. É isso, e nós somos pros nossos, né? Com certeza. Igual a Andressa Sim. falou. Eu compartilhei semana passada, eu em frente ao computador trabalhando, e a minha filha pegou o computadorzinho dela, botou o fone do jeito que eu estava, e tava ali. Aí eu chorei, assim, eu chamei meu marido, eu chorei, eu tô assim, meu Deus, como que nós somos assim, tão influência para os nossos filhos. Despretensiosamente eles estão ali, mas eles estão observando o tempo esponja, todo, né? Eles são e a gente tem que absorvendo parar e muito. pensar.
e ser intencional em tudo que a gente faz. Será que eu tô fazendo? Isso, eu fiz né? essa pergunta, o que mais que ela está absorvendo que eu tô... Aí eu tentei recapitular tudo que eu faço pra ver, porque a gente erra, né? A gente é Com humano, a certeza. gente erra. E depois disso virou uma chave, então assim, não, eu preciso estar alinhado, porque ela está aprendendo as coisas comigo. Até em questão espiritual também, né? Com Muito. certeza. Quando você ora, e eu já vi, elas vêm ver, entendeu? Toda noite. Aí eu pergunto, já orou pra dormir? Esqueci, mãe, mas eu lembrei. Entendeu? Sim. Eles ficam ali quietinhos, mas eles estão vendo tudo, Sim. né? Fabiola, foi uma honra ter você aqui, nós conhecermos mais da sua história, né? Porque só de Instagram ali a gente só vê a Fabiola corretora, né? Isso, aí o que as pessoas falam, as pessoas te julgam pelo que elas veem. É isso. Não sabe de onde você veio, né? As dificuldades que você Com passou. certeza. Hoje, graças a Deus, depois desse período, né, de processo, é que né, só vive o propósito quem passa pelo processo. Graças a Deus, eu tenho minha família, me casei novamente e meu esposo também é um abençoado, tenho filhas abençoadas. Minha casa é um pedacinho do céu, assim, Que é uma bênção. bênção e eu só tenho a agradecer a Deus mesmo, porque tudo foi, eu planejei de um jeito, Deus foi lá, pagou e falou, assim é melhor. E realmente os planos de Deus foram bem melhores na minha vida. Obrigada pela presença. Você tem alguma mensagem que você quer falar para os nossos seguidores, deixar algum recado? Então, eu gostaria de incentivar, né, você aí que está pensando em realizar o sonho da casa própria. De antemão eu já falo que não existe todo esse tabu. Você pode estar me procurando. Eu vou fazer o possível e o impossível para estar te ajudando a realizar o sonho da casa própria, tá? E não desanime, não desiste. E quando alguém vier falar, não, compre, alugue, compre seu imóvel, que lá na frente você vai ver que você fez uma excelente aquisição. É isso. É isso. Fabiola, muito obrigada, viu? Foi um prazer ter esse tempo com você, saber mais da sua história. E é isso. O processo, ele é possível, né? Sim. E assim, a gente não pode desistir do processo de jeito nenhum. E os planos dele é que prevalece sempre. Com certeza. E onde que as pessoas podem te achar hoje, Fabiola? Então, eu sou bem assídua nas redes sociais, né? Lá tem a minha bio com o meu WhatsApp. E o meu escritório fica hoje situado no centro, ali no Avenida Júlio Maria, número 104, sala 202. Fica no prédio ali em cima da Claro. Tá? Qual que é seu Instagram? Fabiola Oliveira, fabiola.corretora. Então, a gente agradece a presença da Fabiola aqui hoje. Agradece vocês que nos acompanharam até aqui, desse mais um episódio. Eu creio que essa história da Fabiola que ela compartilhou tenha inspirado vocês, como inspirou a mim e a Andressa. Com certeza. E eu quero agradecer. Se você não segue ainda o nosso Instagram, clica aqui, segue, ativa as notificações, porque você vai ser notificado assim, toda vez que sair um novo episódio, você vai ser notificado desse episódio que sair. Obrigada. E nós agradecemos a nossa parceira, a clínica Vilela e Rodrigues, mais uma vez, por estar aqui conosco nesse mais um episódio do Elas Perguntam. Até a próxima. Até.